Nos encontramos mais uma vez para dar continuidade à nossa aula. Eu sou a professora Jassandra Barbosa e nós estamos falando sobre os transtornos que afetam o processo de aprendizagem. Já começamos a nossa aula falando sobre o que é aprendizagem. Depois, nós fomos fazendo reflexões para entender como a aprendizagem acontece. E aí, se falamos de aprendizagem, também falamos das dificuldades de aprendizagem. Depois, falamos sobre os transtornos que afetam exclusivamente áreas cerebrais e, por sua vez, resultam em dificuldades de aprendizagens mais severas. E agora, a gente vai falar um pouco sobre o TDAH, que não é classificado como um transtorno de aprendizagem. Já falei na aula, encerrei a aula anterior falando disso. Ele não é classificado como um transtorno de aprendizagem. Mas eu trouxe aqui algumas questões para que a gente entenda por que o TDAH é um transtorno muito vinculado à ideia de que a criança não aprende, ou o jovem, adulto, seja quem for o indivíduo. Então, a gente vai refletir isso. Trouxe aqui alguns mitos e verdades, Vamos discutir isso. E nossa grande missão aqui nessa aula é entender por que o TDAH é sempre uma constância, ele é um transtorno que está vinculado às dificuldades e transtornos de aprendizagem. Tá? A questão escolar está vinculada a essa ideia de que a criança que tem TDAH, ela tem dificuldade para aprender ou até mesmo não aprenda, tá bom? Vamos só aqui. É bom ressaltar que não é uma aula sobre TDAH exclusivamente, para que a gente entenda todas as suas características, o que é todo o processo TDAH. Para ajudar nessa compreensão, o que nós estamos deixando na disciplina? Nós estamos deixando vídeos extras, que a gente está sempre convidando que você veja, tá? São reportagens, opiniões médicas, especialistas, que vão reforçar para você aí, vão te explicar mais ainda o que é esse transtorno. Também te convido a comprar livros sobre isso, fazer leituras sobre esse assunto, porque é um assunto riquíssimo, é um assunto que tem sido bem mais trabalhado nos últimos tempos, nos últimos anos, tem ganhado mais destaque a nível mesmo de discussão, a nível de programas de televisão, tá? Então, assim, é um tema atual, tá? Que a gente está sempre discutindo e sempre tendo a necessidade de discutir, porque falta muito ainda para principalmente os educadores entender o que é o TDAH. E para aqueles alunos que fazem cursos como psicopedagogia, neuropsicopedagogia, autismo, os alunos que fazem arteterapia, musicoterapia, psicomotricidade, normalmente eles estão assistindo também essa aula para entender esse público. Por quê? Porque serão seus futuros clientes, A psicoterapia é uma das ferramentas para ajudar essas pessoas que possuem esse transtorno a desenvolver o seu potencial, tá bom? Então, vamos começar sobre o que é o TDAH. Vamos entender um pouquinho o que é TDAH, tá? É um transtorno neurobiológico que afeta o córtex frontal do indivíduo, causando prejuízo em seu desenvolvimento de atenção, de foco e concentração. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre cada letra. O que significa o D, o A, o H, tá? Agora eu quero só trazer você para um conceito mais generalizado, Como eu sempre digo nessa aula, já disse várias vezes, a gente não se ateve exatamente a um tipo de conceito de um certo livro A ou B, porque aqui eu quero que você entenda o conceito geral para que você consiga compreender o que é, tá? Para que você daí parta para outros conceitos mais elaborados. Primeira coisa, é um transtorno. Então, não é uma deficiência, não é uma doença, tá bom? Então, isso é importante dizer, é um transtorno.
O que transtorno significa? Significa que é uma alteração. É uma alteração de onde? É neurológica. Então, é neurobiológica. O que significa que um transtorno é neuro e biológico? Significa que ele afeta as duas áreas. Afeta a neurologia, afeta os neurônios, né? Afeta a parte neurológica, mas afeta também o organismo. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas com autismo. Tá? É um transtorno de desenvolvimento, mas também que é neurobiológico. Mas aqui o TDAH ele tem um foco onde ele é afetado principalmente. É o córtex frontal, tá? Então, o córtex frontal, deixa eu ver aqui se eu ligo nossa ponteira aqui, rapidinho. Deixa eu ligar aqui. Então, 2 pontos importantes, né? Deixa eu ver aqui se o lápis, se a caneta tá ligada. Rapidinho. Deixa eu só ligar aqui no computador. 2 pontos importantes nesse conceito, tá? Então, de que ele é um transtorno. Ele é um transtorno. Outro detalhe, que ele é neurológico, então ele afeta o cérebro e também afeta os outros sistemas orgânicos também, né, de alguma forma. E ele vai afetar dentro do cérebro, não é no cérebro todo, né? Ele afeta principalmente a área do córtex frontal. Vamos já ver onde é o córtex frontal. Então, o que ele vai fazer com o indivíduo? Ele vai causar prejuízos nesse indivíduo. E prejuízo aonde? Ele vai causar prejuízo no processo de atenção, no processo de foco, né? E no processo de concentração. Vamos já entender o que isso por que isso é tão importante, por que isso afeta no processo de aprendizagem. Ok? Então, revisando, o que é o TDAH? Um transtorno. É um transtorno o quê? É um transtorno cerebral, né, que afeta as questões biológicas também. Afeta o córtex frontal, causando prejuízo nesse indivíduo na sua atenção, no seu foco e na sua concentração. Qual seria a causa do TDAH? Tá? Então, hoje, se há aí uma unanimidade entre os pesquisadores da área e dizem que ela é hereditária, tá? Que ela é passada aí, né, de pai para filho, de mãe para filho, mas há um ponto interessante aqui nessa hereditária. Ai, enganchei aqui na palavra, tá? Então, há um ponto muito interessante aqui, que é o fato da maioria das pessoas serem do gênero masculino. Ainda não se sabe o porquê, mas tanto no TDAH quanto, por exemplo, no autismo, a maioria dos indivíduos são do gênero masculino, né? Tem algumas teorias do porquê, mas não se sabe exatamente a resposta. O que se sabe é que sim, é hereditária, é passado de pai para filho, né, ou de mãe para filhos, e filho, entenda filho, menina ou menino, só que o índice, né, de encontrado é muito mais alto na taxa do gênero masculino do que no gênero feminino. Gente, também é importante dizer que na hereditária que algumas coisas podem aumentar, né? Elas podem aumentar as chances da pessoa ter um filho com TDAH, como alterações na gravidez, presença de tabagismo, presença. Então, os estudos também mostram que existem elementos que podem influenciar, né? Não serão só por si só determinantes, mas eles poderão aumentar, né, aí a questão da presença, né, do TDAH.
Também é importante dizer que o TDAH, ele pode ser uma comorbidade, a pessoa pode ter autismo como comorbidade, o TDAH, ela pode ter DEL, que é um distúrbio aí de processamento de linguagem, e ter TDAH, ela pode ser uma pessoa com surdez e TDAH. Então, nenhum ser humano está aí imune, né, totalmente de ter presença de TDAH. Isso vai depender de inúmeros fatores hereditários e fatores gestacionais, tá? Então, toda e qualquer família pode gerar uma pessoa aí com TDAH. Quais os tipos? Primeiro dizer que a gente sempre fala em TDAH, como se TDAH fosse uma coisa só, tá bom? Mas existe o TDAH, vamos falar aí do que é cada letra, tá? Então, aqui, quando eu tenho o T, eu tô falando realmente do transtorno, mas quando eu tenho o D, eu estou falando de déficit, né? Transtorno de déficit, ou seja, uma alteração. E aí eu tenho o A. O A significa atenção. Então, transtorno do déficit de atenção. E existem indivíduos que não têm TDAH. Por quê? Porque eles têm só o déficit de atenção. Isso significa dizer, né, que eles vão ter maior prejuízo na sua alteração, continua sendo um transtorno e continua sendo neurológico e continua afetando o processo de atenção e concentração. E aqui eu faço um parêntese para dizer que a gente tem uma presença muito grande de déficit de atenção em pessoas que não são diagnosticadas por alguns fatores. Primeiro fator é pela não presença da hiperatividade. Então, quando a pessoa tem déficit de atenção e ela tem hiperatividade, aí você vai ter uma pessoa com características hiperativas, inquietas, que tem uma alteração comportamental mais visível. Daí, por essa alteração ela ser muito, né, visível, então leva esses pais, leva a escola, leva as pessoas que estão ao redor daquele indivíduo a necessidade e a perguntas, né? O que será que essa criança tem? Por que será que ela é desse jeito? Não pode ser normal. Então, daí essa família é orientada a buscar um médico que a ajude a entender as questões comportamentais daquele indivíduo. Diferente do déficit de atenção, onde uma pessoa com déficit de atenção, ela pode passar anos e anos da sua vida tendo prejuízo e não sendo aí uma pessoa diagnosticada por um médico, ou sendo necessário essa pessoa chegar ao médico. Por quê? Porque como ela não tem a presença da hiperatividade, ela não chama tanto atenção. Ela não causa tantos prejuízos comportamentais e, por sua vez, esses prejuízos comportamentais, eles poderão não influenciar tanto na queda do rendimento dessa pessoa, seja na relação familiar ou até mesmo escolar. Mas ela pode sofrer com o déficit de atenção, e o déficit de atenção pode influenciar em outros aspectos, como baixa estima, como dificuldade de entender certas questões, e como a atenção dela está desfocada, ela está sempre ali no que se comumente chama de mundo da lua, no próprio mundo dela. Então, ela pode ser distraída, dificuldade de memória, mas isso pode ser entendida como timidez, por exemplo, achar que a criança é muito calada, achar que é o jeitinho dela, aquela fala que se tem, que é o jeito de cada um. Então, ela pode passar desapercebida na sala de aula e ela pode ir crescendo com déficit de atenção.
E se for déficit de atenção, ela vai ser um adulto com sequelas. E essas sequelas podem ser até bizarras, né? E aí isso causar sofrimento, causar ansiedade, causar outras comorbidades, como, por exemplo, toque, comportamentos obsessivos, né? Pode causar depressão por ela não se entender, não compreender por que ela não consegue se organizar, ela não consegue fazer outras coisas da rotina que normalmente alguém que convive com ela consegue, porque a dificuldade de ler um livro, de completar um pensamento, de completar uma ação. Então, todas essas características vão se somando. E quando elas se somam num jovem, por exemplo, universitário, e um jovem que está ali, ou num relacionamento, um jovem ou uma jovem, né? E aí, esses problemas, eles vão sendo destaque em seus relacionamentos, aí vem sua formação profissional, trabalho, e aí essa pessoa não vai conseguindo entender o que está acontecendo. Então, ela vai crescendo e vai não tendo um diagnóstico. Então, muitos adultos, né, quando tiveram consciência de suas dificuldades e dos seus atrasos, e como isso impactava no seu dia a dia, procuraram um médico, procuraram um psicólogo, procuraram uma ajuda, e aí esse profissional vai tentando entender aquelas dificuldades até chegar aí a um processo de serem diagnosticados com déficit de atenção sem a hiperatividade. Então, isso é mais comum do que o que se imagina. É mais comum tanto a pessoa receber um processo de diagnóstico na fase adulta, quanto também é comum nem receber um processo de diagnóstico. Claro, por quê? Existem aqueles que não vão procurar um médico, o cérebro, ele continuamente ele vai tentando se ajudar, ele vai encontrando caminhos para resolver os seus próprios problemas neurológicos, e ele vai buscando alternativas de saída, ele vai tentar, a pessoa tem que continuar vivendo, então o cérebro, ele vai buscando caminhos, e ele vai dando alternativas e encontrando formas de que você encontre respostas. E também tem aqueles processos de diagnóstico que, dependendo da fase adulta, o profissional médico, ele talvez não leve para o campo do déficit de atenção, porque ele possa entender que todo aquele processo que a pessoa está vivendo é estresse, é algo emocional, né? Pode ser já sequelas do tempo. Por isso, a gente sempre reforça que a importância de ser identificado ainda na infância é supremacia total. Porque se for identificado na sala de aula, por exemplo, o papel do professor é muito importante. O papel do psicopedagogo que trabalha na escola é gigante, né? Os profissionais que estão ali em volta, mas principalmente ali o psicopedagogo, que é um terapeuta da aprendizagem, ele está ali para observar o que acontece com as aprendizagens, e se eu tenho alteração desse processo, eu preciso conhecer esses transtornos para dali eu conseguir identificar os sinais e fazer os encaminhamentos para o neuropediatra, né, para o neurologista, para que aí essa pessoa seja direcionada para um atendimento correto, para um diagnóstico e para um prognóstico, certo? Então, eu ainda tenho mais uma sigla, que é quando eu tenho a sigla TDAH/I. O que é isso? É quando eu tenho a pessoa que apresenta a dificuldade de atenção, mas ela também apresenta o comportamento de hiperatividade, né? Atividade demais, aquela pessoa inquieta, impaciente, que mexe, que está sempre tendo a necessidade neurológica de estar se movimentando, falando. E eu ainda tenho aí, paralelo a tudo isso, a impulsividade, né? Que é a alteração da tomada de atitude. Certo? E aí a gente agora vai entender por que o TDAH ele influencia
tanto no processo de aprendizagem. Então, fechando, entendemos o que é o TDAH, entendemos a causa do TDAH e entendemos que o TDAH não é sozinho o TDAH. Ele pode ter variações, como só DDA, TDAH e ainda ser mais grave ainda, a presença de mais uma outra característica, né, que seria a impulsividade. Gente, olha só. Primeira coisa, eu só separei, como eu disse, não é um curso sobre TDAH para que eu passe muito tempo falando do TDAH. A função aqui da nossa disciplina neste momento é fazer você entender que a presença do TDAH em um indivíduo afeta e altera o processo de aprendizagem dele. É essa a minha função aqui. Tá bom? Mostrar para você. Eu já mostrei as condições de aprendizagem. Para aprender, eu tenho que ter todas as condições, ou pelo menos, que mesmo que eu não tenha todas aquelas condições, aí nós vimos a questão sensorial, questão neurológica, questão biológica, nós vimos as questões ambientais, as internas, as externas, vimos tudo isso. Né? Nós vimos que nem sempre eu vou ter todas aquelas condições, mas as pessoas, os mediadores, falamos sobre os mediadores, e aí os mediadores vão facilitar para que haja essas condições. A família tem o seu papel, a escola tem o seu papel, os terapeutas têm seu papel, cada um aí tem seus papéis, e o próprio indivíduo também tem o seu papel, certo? Mas nós temos vários tipos de pessoas e as condições, elas são necessárias para todas essas pessoas. Mas as pessoas que apresentam uma deficiência, um transtorno, essas pessoas vão ter maior complexibilidade para aprender do que as que não têm. E dentro de uma sala de aula, por exemplo, a gente tem, digamos, eu tenho uma sala de primeiro ano. Eu tenho 30 crianças dentro de uma sala de primeiro ano. Eu tenho 30 pessoas diferentes, com 30 atividades cerebrais diferentes, apesar de terem as mesmas funções, mas cada um vai processar individualmente. Então, eu tenho uma metodologia para 30 indivíduos diferentes. Dentro desse grupo de 30 indivíduos, eu vou ter homens e mulheres, né? Sexo feminino e sexo masculino dentro desse grupo. Dentro dessa diferenciação, eu vou ter pessoas com deficiência, sem deficiência. Eu vou ter pessoas com deficiência e transtorno, sem deficiência e transtorno. Então, eu vou ter um grupo misto. Em nenhuma escola vai ter um grupo único. Só A. Não, ali eu vou ter A, B, C, D e números. Eu vou ter multiplicidade social, religiosa, ideológica, né? Então, eu vou ter múltiplos. Então, a sala de aula é uma sala, toda sala de aula é complexa. Então, é importante que eu, como educador, eu, como coordenador da escola, eu, como diretor da escola, eu, como o corpo técnico daquela escola, eu como porteiro daquela escola, como todo mundo que faz parte daquele conjunto, eu entenda que cada pessoa tem a sua individualidade, mas que as pessoas que apresentam algum tipo desses transtornos que estudamos aqui, e esse aqui em especial, porque ele afeta, eu escolhi duas áreas importantes que ele afeta. Primeiro, a gente vai falar sobre a função executiva. Então, se eu trabalho nessa escola, se eu presto a comunidade, se eu também estou na igreja, por exemplo, quantas pessoas estão se capacitando profissionalmente, mas exercem um cargo dentro da sua igreja, ou dentro da sua comunidade, numa associação de bairro, ou numa associação que presta algum serviço humanitário, social. Então, eu preciso entender que se eu ofereço algo de aprendizagem, é algo de artes, é um balé, é judô, tudo que eu estou envolvendo processo de aprendizagem, eu preciso entender que ele não acontece de forma igual para todo mundo.
É isso que nós estamos aprendendo na aula de hoje, que existe um processo de aprendizagem. Esse processo, teoricamente, ele tem uma sequência, nós já vimos lá, quando entendemos, nós já vimos que há uma função neurológica, uma função sensorial, uma função biológica. Nós já vimos tudo o que envolve nisso, mas nós vamos ter as exceções, nós vamos ter as interferências, e o TDAH é uma. Ela interfere no processo de aprendizagem do indivíduo. Ela não impede, mas ele interfere e muito. Eu só peguei olha, a gente poderia aqui ter várias e várias coisas que poderíamos citar sobre o TDAH. Como a aula ela não tem esse objetivo específico para falar só sobre o TDAH, eu escolhi duas, tá bom? A primeira, gente, é que o TDAH altera, olha que altera, tá bom? O quê? As funções executivas superiores. Aí eu pergunto para você, meu aluno, o que é a função executiva superior? O que é superior no ser humano, né? São as funções neurológicas. E aí a gente tem uma cabeça aí sendo representada, né? E dentro dessa cabeça tem o quê? O que a gente chama de tudo isso aí? Isso aí é o que nós chamamos do nosso cérebro. Só que nós sabemos que o cérebro é formado por quê? Pelo encéfalo. E aí a gente vai ter hemisfério direito, hemisfério esquerdo, né? Aí é só um hemisfério representado e esse hemisfério está separado ilustrativamente, porque não é dessa forminha, não tem esse formato tão organizado, né? Mas ele está organizado, classificado como lobos. E aí cada um desses lobos, eles vão ter funções específicas, mas estas funções específicas, elas estão interligadas, elas funcionam em conjunto, nenhuma funciona separadamente. Por isso, se eu tiver alteração em uma delas, eu vou ter consequência nas outras, tá? E onde é que fica, gente, a função superior? Fica aqui, ó, no meu lobo frontal, é aqui. E onde é que fica isso, ó? Fica nessa região aqui, ó, da frente. Essa região que nós chamamos aqui de testa, né? Então, ele fica, né? Pega parte aqui, ó, da cabeça, aqui em cima, né? Na região dos cérebros e vem aqui na nossa região frontal, chamada frontal. E essa parte frontal, ela é responsável por duas características das funções executivas superiores, que é a atenção e a concentração. Então, as funções executivas superiores são responsáveis por 5 áreas de extrema importância dentro do funcionamento do cérebro. E aí a gente tem atenção, concentração, percepção, raciocínio e memória. Só que o TDAH, ele vai alterar principalmente essas duas funções. Vai diretamente, seja a pessoa que tem só déficit de atenção, seja que tem TDAH, seja que tenha TDAHI. Então, essa alteração da atenção e da concentração vai ter um resultado. E qual é o resultado? Essa pessoa vai ter uma alteração no que nós chamamos de foco. Uma das condições para que aconteça o processo de aprendizagem é que a gente tenha foco. Por quê? Porque muita coisa acontece ao nosso redor. E nós temos um sistema neurológico, biológico e sensorial. E ele funciona ao mesmo tempo, não é um para o outro funcionar, espera o outro processar e o outro começa. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. Um exemplo, vou pegar uma sala aqui, gente, de 4º ano.
Uma sala de crianças aí entre aí 10 anos, né? O quarto ano acho que tem aí 9, 10 anos, se eu não me engano. Então, pensa nessa sala com 25 crianças de 10 anos chegando do recreio, tá? E pensem na professora que tem que dar o conteúdo sobre mamíferos. Então, quando essas crianças voltam do recreio, elas voltam eufóricas, elas voltam brincando, elas voltam conversando, cantando, gritando, brigando, né? Então, para que essa professora consiga falar sobre os mamíferos, ela vai precisar de um certo tempo para que ela coloque todas essas 25 crianças com foco no que ela vai dizer. Porque se ela começar a falar com todos eles falando ao mesmo tempo, gritando, brincando, brigando, com toda a algazarra da sala de aula, ninguém vai prestar atenção ao que ela está falando. E aquele que até tentar prestar atenção não vai conseguir se concentrar. Por quê? Porque tem muito estímulo. Tem os estímulos visuais, tem os estímulos auditivos, tem os estímulos sensoriais, tem os estímulos internos, o coração está vindo mais rápido, está batendo, o fluxo sanguíneo está mais rápido, o organismo, né, tem a sua bexiga funcionando, o sistema digestório do alimento que comeu durante o recreio está ali preparando o material para ser excretado, está ali os hormônios também fazendo sua função, e tem todo um processo, tanto orgânico, biológico, neurológico, sensorial, tudo sendo processado. Então, como este aluno que está ali naquela sala vai conseguir aprender aquele conteúdo sobre mamíferos? Então, é preciso ter atenção, concentração, para quê? Para que eles tenham foco no que ela está falando, no que aquele professor está falando. Também podemos pegar esse exemplo, gente, se você estuda num prédio onde tem muito barulho. Se você mora perto de, por exemplo, uma avenida barulhenta. Então, você vai precisar diminuir os ruídos, para poder estudar, para poder se concentrar em ver uma TV. Se você mora numa casa, né, com muita gente falando, cachorro gritando, carro passando, então são muitos estímulos para o seu cérebro. Ele precisa separar cada som, ele precisa separar o que o seu olfato está sentindo, ele precisa separar a sensação térmica, processar se a tua região está muito quente, está muito frio, se você está suando. Ele precisa processar se você se você acabou de comer esse alimento ou se você está com fome, com falta de alimento. Ele precisa, o teu organismo precisa continuar vivo, funcionando ao mesmo tempo que a sua função executiva está trabalhando para que funcione as aprendizagens que você já fez e que você faça o tempo todo novas aprendizagens. E aí, isso é a plasticidade neural. O tempo todo, essa função executiva ela está gerando novas sinapses, novas memórias, porque o tempo todo nós estamos recebendo estímulos novos. Às vezes você acha, não, eu já sei esse caminho de ir para o trabalho, eu já sei esse caminho, mas sempre tem algo novo naquele caminho. É um outdoor novo, é uma casa que era verde, agora é amarela, e assim por diante. O tempo todo nós estamos sendo impactados com uma mensagem nova. E para ver esse processo de aprendizagem, eu tenho que ter atenção e concentração e foco. Se você tentar dirigir
se você estiver desfocado da direção, você vai estar muito mais susceptível a um acidente de trânsito. É por isso que há campanhas para as pessoas não dirigirem e mexerem no celular, ou trocarem mensagem, ou dirigirem e usarem algum tipo de entorpecentes, ou, por exemplo, até remédios antialérgicos, né, que alteram o estado de atenção e de concentração. O álcool e assim por diante. Tudo aquilo que afeta a sua atenção e a sua concentração diminui o seu foco. E se diminui o seu foco, diminui as suas aprendizagens. O TDAH, ele interfere diretamente nessa capacidade. Você tem atenção, você tem poder de concentração. Só que o TDAH é uma lesão. É uma lesão que não aparece num exame radiográfico, por exemplo, mas é uma lesão que está ali. É uma lesão presente. E é uma lesão irreversível. Daí, muitas pessoas com TDAH se utilizam de medicamentos para aumentar aí as sinapses, por exemplo, como os psicoestimulantes, como a gente tem a Ritalina, a Concerta, a LA e outros aí que fazem esse processo de sinapses aumentar para que a pessoa tenha mais foco. Foco na hora de ir para a escola, foco na hora de fazer uma prova, foco na hora de dirigir. Então, essa pessoa com só o déficit de atenção também já altera essa função executiva. Um exemplo é a pessoa com TDAH, ela pensar várias coisas ao mesmo tempo. Ela está aqui pensando, daqui a pouco ela já mudou, daqui a pouco já fez outra coisa. Vários exemplos podem ser dados. Por exemplo, você dá um recado e a pessoa, em fração de segundos, ela não lembra mais do que foi dado, ela perder as coisas com muita facilidade, seja criança, seja adulto, ela está sempre procurando o que perdeu. Por quê? Porque o processo de memorização depende da sua concentração. Então, pega em algo que não sabe onde é que está, é com muita frequência. Então, é uma pessoa que está ali muito atrasada, é uma criança que perde muito os brinquedos, ou não sabe onde guardou, ou não lembra, né, onde estava. Então, é muito descuidada com tudo aquilo que está ao redor dela, né? A gente nota em adultos com déficit de atenção, a pessoa bota uma panela no fogo e qualquer coisa que chame a atenção dela, ela já esqueceu a panela, né? Então, não é porque ela não tenha responsabilidade, né? Pode ser muito confundida como uma pessoa irresponsável, é uma pessoa descuidada, não é porque a pessoa não é uma pessoa queira ser assim. Não, é porque ela tá aqui, qualquer coisa chama a atenção. É uma criança, tá na aula, se outro tocar, ela já tá olhando para trás. Alguém falou, ela já tá olhando para trás. Mexeu, é um som lá fora, ela já está em outro processo, ela já está ali olhando para tudo, porque tudo chama atenção. Por quê? Porque é muita entrada sensorial e aí a função executiva dessa pessoa tem dificuldade de selecionar e manter a atenção dela naquilo que realmente ela precisa naquele momento. Bom, outro que a gente pode trazer aqui, outro ponto de discussão, seria a alteração no comportamento, tá? O comportamento, gente, ele está ali, a área neurológica do comportamento é exatamente as funções executivas do córtex frontal. Por quê? Porque é o córtex frontal, gente, que toma decisões. Quando a gente tem nos outros córtex, eu tenho área da leitura, eu tenho área de processamento auditivo, eu tenho área de processamento visual. Então, eu tenho áreas que vão fazer
alguns trabalhos, mas é o córtex frontal que toma ações, que dá devolutiva. Um exemplo, você está vendo este vídeo. Neste vídeo tem letras. Essas letras formam palavras. Essas palavras formam frases. Essas frases têm um significado. Até você ler o que tem nessa imagem e dar um significado, isso tem a entrada sensorial do seu olho, se você é uma pessoa que tem visão. Então, entra essa imagem vai ser decodificada pela sua parte occipital do seu cérebro. E aí, essa parte occipital, vou até voltar aqui, ó, essa parte aqui, ela vai processar o que você está vendo. Mas ela não vai fazer sozinha, né? Ó, aqui, aos seus lados parentais, os seus lados temporais também vão ajudar. Por quê? O que vai acontecer, gente? Quando você vê uma informação, escuta uma informação ou tatilmente sente sensorial uma informação, o seu cérebro vai decodificar que informação é essa. E para decodificar essa informação, ele busca nas memórias de longo prazo, né? Essa informação já está lá, essa informação já existe isso, tá? Se não existe, ele vai seguir um outro caminho, né? Ele vai processar isso para que isso gere uma nova informação para quando você precisar, já está ali. Por isso que a gente aprende a andar de bicicleta. Se você passar vários anos sem andar, no dia que você tentar andar, se você realmente tiver aprendido, vai estar ali naquela área e quando você quiser usar a sua função executiva, ela vai tomar uma decisão. E ela vai tomar uma decisão baseada num processo de memorização que você já tenha feito em outros momentos. Bem, uma pessoa com TDAH, ela vai ter uma alteração nessa tomada de decisão. Por quê? Porque o TDAH, o córtex pré-frontal, ele também, além dele estar focado em atenção, concentração, percepção, está ali o raciocínio. E é o raciocínio que colabora para a tomada de decisão. É ele que comanda. É ele que vai dar comandos para o córtex motor, né? Para que o córtex motor, se eu quero mexer a minha mão, se eu quero escrever, se eu quero correr. Então, eu preciso que a minha função superior, ela me dê um comando, ela tome uma decisão. E aí, ela execute através, por exemplo, do meu sistema periférico. E aí, o sistema periférico vai trabalhar para que eu corra, para que eu ande, para que eu desmaie, para que eu faça xixi, faça cocô, e assim por diante, né? Ele vai tomar decisões e tanto o meu sistema interno vai trabalhar, também vai ter decisões para esse sistema, e o externo. E eu ainda vou ter, né, os movimentos que são involuntários, e aí a organização aí parasimpática, simpática do sistema nervoso. Mas é a alteração que o TDAH ele vai dar, tá? A alteração que vai ter nesse comportamento altera. Enquanto eu vou ter numa sala de aula indivíduos que conseguem se manter concentrados, e o que nós chamamos de concentrado, nós trazemos um sinônimo de de atencioso, de comportado, de concentrado. Então, nós temos uma ideia, né, que se eu estou quieto, prestando atenção, eu sou uma pessoa com uma aprendizagem melhor, tá bom? Então, essa pessoa com TDAH, como afeta esse comportamento, ilustrado aqui, né? Já com a cadeira na mão, pulando, mexendo, falando, mexendo com o outro, brincando, inquieto, a hiperatividade é exatamente essa característica de inquietude,
atitude, né? Muitos adultos, por exemplo, com TDAH, relatam e apresentam comportamentos de mexer a perna, né? De ficar mexendo a perna de alguma forma, ou de ficar mexendo, ou comportamentos que parecem com tiques nervosos, mas não são, né? Porque não estão ali, a gente pode até brincar de assim, se coçando para falar, para mexer, para andar. Elas se sentem, né, sufocadas em alguns ambientes, e elas precisam andar, precisam caminhar de um lado para o outro, né? Elas precisam de ter este momento, né? Para que o cérebro dela se volte a um poder de concentração. Então, o TDAH vai sim alterar esse processo comportamental. E como altera esse processo comportamental, é onde eu já disse, ele se torna muito visível. Então, quando eu posso até ter um desses elementos aqui, ó, um desses aqui, qualquer um pode ter déficit de atenção, porque o fato dele estar caladinho, sentado, não significa dizer que ele esteja com atenção para a aula, tá? Mas é esse indivíduo que está hiperativo, se mexendo, falando, gritando, incomodando, é ele que vai chamar a atenção. É ele que vai ser provavelmente diagnosticado. Mas a gente precisa ter cuidado, né, com essa generalização. Não é toda criança que tem um comportamento hiperativo que é TDAH, tá bom? Como nós vimos, você pode também ao contrário, não é toda pessoa que tem déficit de atenção que vai ter hiperatividade. Então, a gente também tem que ter cuidado para não estar rotulando, né? Trazendo um rótulo. E aí eu trouxe, né, aqui exatamente essa imagem, o rótulo do TDAH, né? E aí eu trouxe algumas perguntinhas para a gente discutir e para ter cuidado nesses rótulos. Eu, como terapeuta, eu tenho atendimento de consultório, faço terapia, né? Atendo pessoas, então eu também tenho que ter cuidado para não rotular. Quando chega, eu às vezes já vem com o pai o rótulo, não é porque ele é TDAH. Já me diz, já tenta me contaminar com esse rótulo. Ah, esse rótulo às vezes está na escola. Não, porque ele é TDAH, né? Tá na igreja, tá nos ambientes que o indivíduo vive, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas perguntinhas. Onde a gente vai ler criança, entenda criança também como um sinônimo aí para nossa aula de jovem, de adolescente, de adulto, de idoso, tá bom? Entenda não somente como criança, tá bom? Como indivíduo. Então, criança com TDAH não aprende? Isso é um mito, gente. O fato de afetar o córtex frontal, e é muito interessante, gente, muito interessante. A gente escuta muito dizer assim, olha, mas ele é inteligente. Menino, olha, ele tem TDAH, só não presta atenção, mas é muito inteligente. Já escutei muito isso de professores, de alunos em sala de aula dando relatos em cursos e aulas de pós-graduação. Por favor, tá? Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Não é porque a pessoa tem TDAH que ela não tem inteligência. Tá? Nunca digam essa frase. Se você já disse, a partir de hoje, você nunca mais vai dizer isso. Não é porque o seu aluno tem ou um mau comportamento, ou ele tem um comportamento alterado por alguma deficiência, ou por um TDAH, que ele não é inteligente, tá? Então, a criança com TDAH, ela aprende sim. Basta ela ter as condições que nós já estudamos aqui, ela só precisa ter as condições para ela aprender. Provavelmente, ela vai precisar
precisar de melhores recursos, de adaptação curricular, ela vai precisar de um tratamento adequado, ela pode precisar de uma medicação, ela pode precisar de um reforço diferenciado, ela pode precisar ir para uma sala de atendimento educacional especializado. Então, mas isso é somente criando condições para que essa pessoa aprenda. Não é o rótulo, tem TDAH, não aprende. E a gente, às vezes, vê isso nas escolas e a gente precisa combater. A gente escuta muito de professores, a gente escuta muito de coordenadores. Não se preocupa não, ele tem TDAH, não aprende não. Não precisa fazer nada não, que ele tem TDAH, não aprende não, mulher. Tem isso não, a gente escuta isso, por exemplo, com tem autismo. Não, ele tem autismo, não aprende não. Não, ele tem síndrome de Down, não aprende não, tá? Precisamos entender que sim, aprende. O cérebro é extremamente capaz de fazer e realizar aprendizagens a cada instante, milésimo de segundos. Ele só precisa de condições e de estímulos, seja quem for. Agora, como vai ser essa aprendizagem? A qualidade dessa aprendizagem, a velocidade desta aprendizagem, aí vai ser diferente. Porque enquanto uns vão ter X resultado, outros vão ter Y, outros vão ter Y sobre 2, outros vão ter 2Y, entendeu? Ou seja, uns vão ter conceitos de normalidade, outros de déficits, né, divididos, e outros até de superação, de ter rendimentos duplicados, triplicados frente a outros indivíduos. Criança com TDAH não consegue prestar atenção à aula? Já ouviu isso? Você, professor, já disse isso? Você, mãe de pessoa com TDAH, já ouviu esta frase? Mãe, ele não consegue prestar atenção à aula. Isso é muito comum. Quando a gente diz não consegue, não aprende. Não consegue, tá? A gente está determinando. Isso é muito forte. Eu estou dizendo que isso é a longo prazo. Ele não aprende. Ele não aprendeu ontem, ele não aprendeu hoje, ele não vai aprender amanhã. Ele não conseguiu ontem, ele não conseguiu hoje, ele não conseguirá amanhã. Então, isso é permanente. Então, sim, a criança com TDAH, ela é capaz de prestar atenção. Sim, ela só vai precisar, repito, de condições favoráveis para que ela preste atenção à aula, que seja algo do estímulo dela, que o professor descubra o que chama a atenção dela. Ela, assim como o terapeuta também lá no seu consultório, tanto a criança com TDAH ou qualquer pessoa que esteja em atendimento, a gente não tem certeza que ele vai prestar atenção ao que está sendo colocado na terapia. Então, é dever do educador, professor, encontrar as ferramentas e as possibilidades para que esse indivíduo preste atenção. Quando eu digo preste atenção, eu estou falando de atenção ao que está sendo falado, de foco. Então, o professor precisa, né? Existem várias coisas. A gente pode colocar o indivíduo mais próximo, a gente pode ter ali a atenção de estar chamando, a gente pode usar vários pincéis, né? Pincéis de cores que chamem a atenção, a gente pode ter aí o papel do cuidador do lado. Então, são várias coisas que podem ser feitas para que a gente tenha aí condições, criar condições. Eu vou abrir aqui até um parênteses para falar o que eu me lembrei e contar um caso bem rapidinho. Eu tive uma criança em atendimento, sexo feminino, com 5 anos de idade.
Fizemos o processo de diagnose dessa criança para identificar qual era a dificuldade, ou seja, qual era a resposta para a pergunta. Por que ela não conseguia aprender os conteúdos da sala dela? 5 anos, ela está aí, na minha cidade chama infantil 2, ou outras cidades chamam segundo período, né? Pode mudar a classificação. Mas com 5 anos, a gente tem aquela turminha que está se preparando para ir para o primeiro ano. Então, hoje, o processo de alfabetização brasileiro normalmente é feito com as crianças de 5 anos, para que elas entrem no primeiro ano, que aí começa o ensino fundamental alfabetizado. Apesar, né, do Pacto de Alfabetização e dos programas governamentais dizerem que a alfabetização precisa ser concluída aí com 9 anos, tá bom? Lá no terceiro ano. Mas a realidade das escolas, a grande maioria, é que é aí com 5 anos, né, que você faz o processo silábico, que você faz o processo fonético, então você trabalha fonema, você trabalha a construção da palavra, o significado da palavra, a construção das frases. E aí eu tinha essa criança que não conseguia, ou seja, ela estava aquém, ela estava bem abaixo do ritmo da turma. Então como psicopedagoga, fui fazer aí o processo de avaliação. No processo de avaliação, ela não apresentava exatamente características de transtorno de aprendizagem. E quando se olhou para uma anamnese, escutou a escola, a família, vimos que não tínhamos tantas dificuldades acentuadas externas ali, filha de professora, família muito presente. Então, foi configurando para que a gente tivesse o auxílio de um neurologista, ela foi encaminhada para o neurologista, mas ela já foi encaminhada com um relatório bem construído, mostrando a esse neurologista os indícios ali da presença de um déficit de atenção, sem a presença de hiperatividade. Foi esse o caminho que o neuropediatra, né, seguiu para fazer o processo de fechar o diagnóstico dela. Fechado o diagnóstico dela, com déficit de atenção, sem hiperatividade, sem impulsividade, era uma criança que sentava, era uma criança que participava da sessão, mas era uma criança que visivelmente estava sempre perdida, o déficit de atenção era muito visível. Você estava falando com ela aqui e, de repente, ela já estava em outra, e isso na sala o tempo todo. Então, uma das orientações passadas para a família durante o tratamento foi que essa criança tivesse ali, a família tinha condições financeiras de contratar esse profissional, e ela passou 3 meses com uma cuidadora, com uma mediadora. Esse nome depende muito da cidade que você está assistindo esse vídeo, né? Na minha cidade chama aí de facilitador, cuidador, então tem cidade que chama de mediador, PA, tem vários nomes, tá? Mas a intenção dessa jovem que foi ficar com ela, inclusive tive contato para ter ali um pequeno treinamento. Qual era o nosso objetivo? Era segundo semestre e ela precisava evoluir. Então, nós precisávamos trabalhar o processo de atenção dela. E aí, o processo de atenção precisa de uma pessoa próximo a ela ali para estar sempre chamando a atenção dela para focar. Olhe para o quadro, onde você está vendo, onde é que está a letra, o que você está fazendo. O tempo todo, durante o processo de 3 meses, foi feito isso para melhorar o nível de atenção dela. Paralelo, ela foi também ao nutricionista, os pais perceberam que tinha algumas coisas erradas na alimentação, os pais modificaram alguns hábitos, como hora dela dormir, acordar, alguns estímulos e etc. Mas, dentro da sala de aula, foi de supra importância e vimos a evolução. Na medida que criamos as condições favoráveis para a aprendizagem, ela ia para a terapia 1 vez por semana. A escola me mandava um relatório todo mês do progresso da aluna. Eu acompanhava, os pais continuaram fazendo diversos atendimentos. Então, você viu ali durante um tempo a evolução. Chegou um processo onde ela nem precisava mais do mediador,
continuou só na terapia, fomos elevando, chegou um período que nem da terapia ela precisou mais. Por quê? Porque os pais foram orientados de como é que deveriam fazer, também pela pessoa estar em outra cidade, então a gente também tinha a ajuda de uma pessoa do reforço escolar dela. Então, é um trabalho conjunto, mas é tudo para quê? Para levar esta pessoa a criar, a todos que estão em volta dela, criar condições que favoreça o processo de aprendizagem dela. Tá? Então, sim, ela consegue aprender e sim, ela consegue prestar atenção. O que nós temos de dificuldade é porque, às vezes, temos muitas crianças em uma sala de aula, para um professor, sem um mediador, sem um professor auxiliar, né? É a realidade de muitos professores. Em muitas escolas, você tem aí uma diversidade dentro da sala de aula de pessoas com diferentes transtornos e que você tem que lidar. Às vezes o professor não tem ferramenta, às vezes não tem metodologia, às vezes a escola não tem nem recurso, né, para utilizar, para atrair a atenção daquele aluno. E aqui a gente traz, crianças com TDAH não se comportam, tá? Criança com TDAH não se comporta. Quando eu trago não, é para generalizar mesmo, é para trazer todas, tá? É quando eu digo, tem TDAH, não se comporta. Isso faz, uma vez eu escutei de uma mãe, eu tinha um menino de mais ou menos de 11 anos, com deficiência intelectual, presença de deficiência intelectual, fazendo um trabalho de estimulação cognitiva. Então, ele vinha uma vez por semana para a sessão. E aí, a minha atendente, ela começou a dizer o seguinte, olha, o fulano de tal vai terminar se machucando, porque toda vez que ele vem, a gente fala, e ele mexe nas coisas, ele fica se pendurando nesse móvel, esse móvel é de vidro, então ela começou a me alertar. Vai ter um acidente, porque toda vez que ele vem, ele é muito inquieto. Ele não atende, a gente fala, a mãe não tá nem aí. E aí eu chamei a mãe para conversar. Mãe, fulano de tal tá assim na recepção, se tiver dentro do meu consultório, a responsabilidade é minha, mas se tá na recepção, a responsabilidade da senhora, além de causar um prejuízo, se ele derrubar alguma coisa. E aí eu fui falando para ela soltou assim, mas ele é assim mesmo, porque ele é hiperativo. Eu não tenho o que fazer, não. Ele é assim. Eu chego no banco, as pessoas me atendem logo, porque ele é hiperativo. Onde eu chego, as pessoas já sabem, ele é hiperativo. Eu me levantei, eu fui lá na minha pasta, onde eu guardo, onde as fichas de cada aprendente, peguei e mostrei para ela o laudo do filho dela. Eu tenho uma cópia lá junto dos documentos, cada sessão faz ali o resumozinho da sessão, boto lá na ficha do cliente. Peguei, trouxe e mostrei para ela. Eu disse, a senhora sabe ler? Sei. Leia aqui nesse documento. Em algum lugar deste documento, fala que o seu filho tem hiperatividade. Ela olhou, não fala não. O seu filho, a senhora sabe, eu já conversei com a senhora, ele tem deficiência intelectual leve. O fato dele ter mau comportamento não é sinônimo de hiperatividade. O que o seu filho tem é mau comportamento. Ele não tem hiperatividade. Então, como ele é mal comportado, ele vai ter esse comportamento que não é reprovado pela senhora, pelo contrário, a senhora está estimulando esse comportamento, reforçando que ele tem um problema mental, a senhora está fazendo uma referência que ele tem hiperatividade, que hiperatividade seria o quê? Uma doença, algo mental, que a senhora não pode fazer nada. Não. É comportamento. E comportamento, nenhuma criança nasce sabendo o que é comportamento. Nenhuma criança nasce com manual de regras comportamentais. Todo ser humano
aprende a se comportar nos ambientes. Para isso, ele precisa de mediadores. Para isso, ele precisa de pessoas que digam a ele como se comportar. Se ele está quebrando algo, ele está pulando, ele está gritando, ele está fazendo coisas indevidas e em nenhum momento a senhora, como mãe, explica para ele que isso é errado, ele vai continuamente fazer, porque ele não vai entender o que é errado. Depois disso, foi se melhorando o comportamento. Chegou um período que até a minha atendente disse, olha, nunca mais fulano pulou, nunca mais fulano pegou ali. E dentro da sessão, eu conversava com ele. Você está me entendendo? Você não pode pegar naquilo dali, você não pode fazer isso. Então, muitos pais, eles usam o termo hiperatividade de forma inadequada. Por dois motivos. Uma, para justificar sua incompetência. Dois, para mostrar para a sociedade, que não deixa de ser a justificativa, mas para se isentar da culpabilidade. Dizendo para a sociedade, ou dizendo para a escola, dizendo para o médico, dizendo para o cunhado, para a tia, para fulana, para o seu vizinho, que aquele comportamento inadequado é culpa de um problema. E aí chama o problema de hiperatividade. Então, a palavra hiperatividade, tratada como TDAH, é um transtorno neurológico que, sim, afeta o comportamento e afeta as tomadas de decisões. A tomada de decisão de se comportar, por exemplo. Mas isso não impede dos pais educarem a pessoa com TDAH. Isso não impede de eu ensinar para o meu filho o que é certo e o que é errado. Não impede eu ensinar para o meu filho o que é perigoso. Não impede eu ensinar para o meu filho o que são boas maneiras. E nós ainda temos, né, a sociedade que critica e quando vê o mau comportamento, chama logo esse menino hiperativo. Eu lembro de estar numa fisioterapia, né? Eu tive um problema no braço, e aí lá na fisioterapia teve um dia que eu me cocei, né? E eu lá na fisioterapia e uma senhora contando uma história lá, né? E contando a história do neto, e contou várias artimanhas desse neto, né? No final, ela deu um diagnóstico para o menino, né? Ela fechou o diagnóstico do menino. Não, mas ele faz tudo isso porque ele é hiperativo. Eu disse, eu estou na fisioterapia, não estou na aula, né? E aí, claro que a gente se incomoda e eu fiquei assim, mas não me meti da conversa que ela estava, né? Por quê? Porque é o que acontece com o autismo. Não, se a pessoa não fala, é autista. Se a pessoa fizer certo, se a pessoa se mexer diferente, é autista. Se a pessoa for um pouquinho diferente do normal, é autista, né? Então, a sociedade, ela pega muito o do geral para trazer para o individual. E isso é ruim. É ruim para quem é a pessoa com autismo, é ruim para a pessoa que tem o TDAH, porque termina generalizando. E isso tem vários pontos negativos. Porque aí vai a generalização do não aprender, do não conseguir, do não se comportar, né? Termina se generalizando tudo e dificulta a sociedade ter compromisso, dificulta a família ter compromisso de educar o seu filho. Meu filho tem TDAH, mas ele consegue raciocinar e entender o que são regras sociais. Ele consegue entender que não é para quebrar um objeto, ele consegue entender que não é para pular em alguma coisa, não é para meter o dedo na tomada. Ele consegue entender que não pode botar fogo no fogão. Né? Ele pode entender o que outras crianças que não têm TDAH conseguem entender. Volto a dizer, a pessoa com TDAH não tem lesões no seu raciocínio.
ele tem toda a capacidade de raciocinar. Então, o que precisa é, sim, mais esforço. Sim, vai ter mais esforço. Vai exigir paciência, dedicação, esforço, recurso. Muitas vezes precisa se encontrar uma dinâmica, fazer uma brincadeira que ele entenda, né? Que ele consiga chegar àquele raciocínio, às vezes um quadro de incentivo e assim por diante. A gente faz muito isso na terapia, né? É fazer com que a criança queira ganhar algo, queira participar de alguma coisa. O ser humano, ele está sempre nesse processo do desejo. O que ele deseja? E aí eu estimulo esse desejo para que ele queira. E isso pode ser feito de muitas formas, que também, se for só isso, também vira negativo, né? Não estou dizendo para você, faz, se comporta que eu te dou um presente, se comporta que eu te dou R$ 10. Não, né? É um processo de construção. Toda criança com TDAH precisa de remédio, né? Não, ela só vai se comportar se ela tomar remédio, ela só vai se concentrar se ela tomar remédio. Não, gente. Muita gente com TDAH consegue conviver sem remédio. O remédio não vai ser para todo mundo. Eu coloquei aqui Ritalina, porque é o mais comum, é um dos mais conhecidos, mas nós temos vários outros remédios, tá? Que são ligados aí a essa questão da concentração, da atenção. Importante, não posso deixar de dizer que TDAH não tem remédio que trate o TDAH. Ele não é uma doença, ele não está classificado como uma doença, tá? Ele não tem um remédio que trate, que salve, que cure. Não. Ele vai ter medicações que vão tratar no sentido de melhorar as condições, por exemplo, de aprendizagem. Se dá um estimulante neurológico como é a Ritalina para melhorar o foco de atenção. Se essa pessoa tiver, por exemplo, crise de ansiedade, ela vai tomar ali um remédio para ansiedade. Se ela tiver uma comorbidade, por exemplo, como sentimento de depressão, como distemias, então ele vai receber ali um medicamento para melhorar aquela comorbidade. E assim por diante. Bom? Toda criança, deixa eu tirar aqui, deixa eu deletar aqui rapidinho, tá bom? Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem ler essa última aqui. Que, na verdade, né, já está aí junto com a questão do comportamento. Toda criança com TDAH é inquieta? Não, já vimos, né? Não, tá bom? Ela não precisa ser inquieta e ela não é inquieta o tempo todo, nem em todo lugar. Essa ideia de que, por exemplo, uma pessoa com TDAH pode passar horas assistindo um filme, horas jogando um jogo, horas centrado fazendo alguma coisa que ele queira, tá bom? Não impede que ele não tenha atenção, foco para determinadas coisas. Gente, toda criança com TDAH é agressiva? Olha aqui, nem falei dessa questão da agressividade. Está muito ligado às pessoas colocarem rótulos em crianças que têm agressividade em crianças com TDAH, tá? Não tem essa relação, gente. Não tem. Tá? Criança agressiva, a gente tem dois aspectos de criança agressiva. Primeiro que toda criança pode ser agressiva, né? Depende dela estar irritada, depende do que ela está fazendo. Toda pessoa, não é só criança não. Todo mundo tem um potencial para ser agressivo. Depende das condições ali que vão te proporcionar agressividade. Mas
Se nós estamos falando de uma criança que está sempre irritada, uma criança grosseira, uma criança que está sempre brigando, uma criança que está sempre irritada, que está sempre que trata as coisas tudo com muito violência, nós temos aí duas bifurcações. Nós podemos ter uma criança com problemas psicológicos, né? Esse comportamento agressivo pode estar sendo causado por um conjunto de fatores ambientais, sociais, psicológicos. Ou eu posso ter aí, que também é psicológico, mas eu posso ter um transtorno psíquico, né? Eu posso ter uma criança, por exemplo, com TOD, que é um transtorno desafio opositor, que é uma criança bastante agressiva, tá bom? Então, eu posso ter casos, né, onde eu estou sendo provocado por questões de violência sexuais, questões que causem a agressividade dessa pessoa, dessa criança, ou eu posso ter realmente um transtorno mental, psíquico, né, ali causado, psiquiátrico mesmo, que cause essa agressividade. Juntando tudo isso, eu ainda poderia ter uma outra bifurcação, ainda poderia ter um outro viés, né? Eu poderia ter a criança ali que é agressiva, porque ela quer ali tomar imposição, ela quer chamar atenção, a gente também sabe que tem crianças que são criadas para serem agressivas, né? Vem de pais agressivos, que têm comportamentos agressivos, e a agressividade, gente, não é só a violência de bater, não. A agressividade, ela pode ser entendida de muitas formas, né? A gente está constantemente vendo casos de TV onde as pessoas botam o dedo na cara do outro. Você sabe com quem eu estou falando? Você sabe com quem eu sou? Né? Então, você tem pessoas muito prepotentes. Isso gera crianças em ambientes também agressivos. A agressividade, ela também não pode ser só sinônimo da criança que bate, que morde. Não, pode ser a agressividade verbal, pode ser a agressividade de organizar grupos, né? De liderar grupos para fazer bullying com as outras. Quando eu falo sobre a agressividade aqui, eu quero ser bem ampla, mas eu quero sempre levar para aquela ideia de que as pessoas têm que toda criança com TDAH é uma criança violenta. Ela está brigando o tempo todo, ela está chorando o tempo todo, ela está batendo o tempo todo. Não, né? Isso depende muito. A gente tem crianças que têm TDAH e TOD, a gente tem crianças que têm o TDAH, mas tem outros transtornos também. A gente tem criança com TDAH que a família gera essa agressividade. E aí eu gostaria de falar sobre isso, que é muito importante. E a gente tem que estar atenta como educador, como psicoterapeuta, como profissional da saúde. Por quê? Porque a família potencializa a agressividade dessa criança. A gente tem pais que até justificam. Meu filho não vai apanhar não, meu filho vai bater mesmo. Tem pais que estimulam a agressividade da criança. É macho, meu filho é macho, é para bater mesmo, né? Então, nós temos a questão cultural, nós temos a questão social, de onde vive essa criança, né? Então, sempre que uma criança apresenta muita agressividade, é preciso não achar isso comum. Não se pode, essa criança tá no maternal batendo e mordendo todo mundo e o pai olhar e rir e achar isso legal. É bonitinho, né? É bonitinho. Ou essa criança tá batendo nos pais. Uma vez eu presenciei uma cena de uma criança de 3 anos que deu um tapa na cara da mãe. E aí a mãe ficou rindo. Para com isso, bebê. Como assim? Isso não é ato para rir, né? E isso era num restaurante, eu acho que era tipo uma churrascaria, uma coisa assim, né? E aí essa criança ficou lá gritando e se descabelando, e queria alguma coisa, né? E inúmeros casos a gente vê isso. Uma vez eu estava no estacionamento do shopping e eu parei, eu ia para o carro com a minha família e parei, né? Não, parei, que eu quero ver essa cena, né? Uma menina por volta de uns 7 anos.
Essa menina no chão mesmo, gritando e se batendo. Eu achei que ela estava tendo um ataque convulsivo, né? E ela gritava, e ela gritava. E a mãe brigava, e a mãe brigava, e a mãe pegou o chinelo e bateu e tal, e fechou a porta, e a criança ficou lá gritando, gritando, gritando. Conclusão, né, que ela venceu o que ela queria, né? Ela acho que ela queria voltar pro shopping. Eu sei que a mãe voltou do shopping, acho que era para comprar alguma coisa, né? Então, a agressividade infantil, ela tá ligada a muitos fatores e que não necessariamente está ligada ao TDAH. Então, não é porque ela é agressiva, ela tem que ter TDAH, e não é porque ela tem TDAH, ela é agressiva, certo? É mais um mito. E aqui a gente está finalizando a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter contribuído aí para você ter parado para pensar algumas coisas. Espero que o seu caderno de anotação esteja lotado de anotações, que esse conteúdo tenha aí contribuído para te deixar curioso, curiosa, né, sobre esse assunto, que você possa vir estudar mais sobre ele. Tá bom? Para finalizar, eu quero te dizer que toda criança tem superpoderes cerebrais para aprender. Todos nós nascemos com o cérebro. Esse cérebro pode até vir com alguns problemas, né? Mas a nossa capacidade de aprender é incrível. Vou até repetir porque saiu meio errado a frase, tá? A nossa capacidade de aprendizagem, né, de aprender continuamente, porque a palavra aprendizagem, ela tem esse significado de continuidade, né? Eu aprendi ontem, eu aprendo hoje, eu vou aprender amanhã, eu vou aprender sempre. É contínuo e cheia de fatores, não é igual. Nenhum país tem aprendizagem igual, nenhuma comunidade tem aprendizagem igual, porque nenhum indivíduo é igual ao outro. Nós podemos ser semelhantes, termos características semelhantes. O nosso próprio organismo, ele é semelhante, mas ele é individual. Mas a gente nasce com muitos poderes, né? Olha que poder maravilhoso você poder me ouvir. Você poder ouvir o som da minha voz, você poder discriminar o que essa fala, o que ela representa. Olha que poder incrível você poder me ver, você poder entrar esse feixe de luz e o seu cérebro conseguir identificar o que é cada cor, cada forma. Olha, que poder maravilhoso você poder estar, sentindo, né? O seu olfato tá aí, todos os cheiros que estão aí ao seu redor. E olha o seu tato nesse momento. Você está sentado numa cadeira, você está no sofá, você está com as perninhas para cima, você está numa rede balançando, você está na sua cama deitada, você está ali no chãozinho com as almofadas. Onde é que você está? Não interessa onde você está. O seu sistema sensorial está identificando o que é duro, o que é mole, o que é macio, o que é o áspero. E ele está unindo tudo isso. Ele está unindo o que tu está vendo, o que tu está ouvindo, o que você está, os odores que estão à sua volta. E ele ainda está calculando, né? O que tu toca, o que você percebe, e ele está fazendo um monte de outras coisas. Isso é um superpoder, porque você ainda está raciocinando, buscando informações que você já tem sobre esse assunto, mas você ainda também está pensando nas coisas que vai fazer no outro dia, no que fez ontem, na janta daqui a pouco, no lanchinho que você pode pegar na geladeira. Olha que poderes incríveis você tem. E esses poderes são infinitos. Infinitos, não tem fim. Você pode usá-los o tempo todo, não expira. Eles podem até ir perdendo força desses poderes. A nossa visão vai ficando com problemas, a nossa audição, o nosso paladar. Mas
esses poderes nascem e aí eles vão se desenvolvendo e aí eu posso potencializá-los, eu posso torná-los, né, esses poderes em superpoderes. E é isso que nós, professores, fazemos com os nossos alunos. A gente pega os poderes que já chegam e tornam em superpoderes, levando a eles o que comer, o que brincar, o que melar, o que tocar, o que sentir, o que correr, o que abraçar. Tudo que fazemos e criamos os mecanismos para levar o conteúdo é alimentar os poderes. E aí eles vão crescer com esses poderes. E eu vou dando continuidade. Eu vou dando continuidade em todos esses poderes. Porque aí você vai usar esses poderes para se comunicar, para construir laços afetivos. Você vai usar esses poderes para economicamente ter uma profissão, para o seu lazer, para ir para um outro país, para ter cultura e assim por diante, para ser um ser dentro da sociedade. Você precisa aprimorar esses poderes. Então, seja um potencializador. Potencialize esses poderes dos seus filhos. Todos os dias, crie instrumentos de potencialização para os superpoderes de quem tem ao seu redor. Se você tem filhos com dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia, TDAH, ou outros transtornos que não falamos nessa aula, ou tem síndromes, ou deficiências, eles também têm seus superpoderes. Potencialize os superpoderes deles. Se você é professor, superpotencialize os seus alunos. Se você é gestor, potencialize os seus colaboradores da sua empresa. Se você é um profissional da saúde, potencialize as pessoas que precisam de terapia com você. Se elas estão ali, é porque elas precisam ser estimuladas. Aprender, vimos aqui nessa aula, que não é algo tão simples, não é algo que já nasceu pronto em cada indivíduo. É algo que acontece individualmente, coletivamente. Acontece de curto prazo e acontece de longo prazo. É indispensável para toda a sobrevivência nossa. Nós, seres humanos, sem aprendizagem, nós, seres humanos, sem o ato de aprender, não conseguiríamos nos adaptar às mudanças climáticas, não conseguiríamos nos adaptarmos às mudanças sociais, políticas, não poderíamos ter criado, né, mecanismos que facilitassem a nossa vivência, a nossa locomoção, a nossa alimentação. Então, é indispensável para o ser humano, o processo de aprendizagem. Dificuldades, transtornos são obstáculos, sim. São presentes, sim. Todos nós podemos ter dificuldade de aprendizagem em algum momento da nossa vida. Mas, né, com ajuda, com recurso, com tratamentos, com afetividade, com compromisso, seja da família, escolar, terapêutico, de todos, tudo pode ser superado. Eu deixo a vocês um enorme abraço e espero vê-los em outra aula. Até a próxima.